Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, uma nova maneira de enxergar o mundo da dependência química. E vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Dona Rosana, de Santana de Parnaíba, pergunta: muitas vezes ouvimos falar que o dependente químico, para vencer a doença, precisa evitar hábitos, lugares e pessoas. Como que isso funciona na prática? Bom, Dona Rosana, primeiramente eu gostaria de te agradecer pela pergunta. É sempre um prazer poder compartilhar o que sabemos. Essa frase de evitar pessoas, hábitos e lugares, ouvimos muito nas reuniões de um grupo de ajuda chamado Narcóticos Anônimos, NA, que eles falam. Na verdade, o dependente químico, para promover mudanças em sua vida, tem de andar com quem é melhor do que ele, em termos de virtudes, experiência e espiritualidade. Nos tempos de ativa, as amizades de um usuário de drogas são sempre colegas que usam substâncias semelhantes. Com isso, recebe influências negativas no seu modo de falar, agir e pensar. E tudo isso, em conjunto, o mantém escravo das drogas. O adicto deve ser orientado, quando em recuperação, a mudar de amigos, conhecer gente nova, pessoas que possam agregar algo de útil em sua vida. Muitas vezes aconselhamos em nossa comunidade terapêutica que o adicto, ao sair da internação, mude o seu número de telefone para não ter contato com muita gente. Deve, no primeiro momento, fugir de WhatsApp, Facebook ou qualquer outro recurso onde ele possa ser identificado por pessoas indesejáveis. Um excelente local para frequentar nessa etapa é ir a uma nova igreja, onde poderá fazer novas amizades com maior espiritualidade. A recuperação pede que mudemos os nossos hábitos. O adicto vem da ativa com uma série de hábitos que despertam o desejo de beber ou usar drogas. Muitas vezes, ele precisa se livrar daquelas camisetas com símbolos de maconha impressa no tecido, deixar de lado o velho skate da turma da ativa, parar de beber água em copo americano para não ficar lembrando daquelas doses de cachaça que tomava no bar. Outras vezes precisa fugir de ficar na internet, consultando páginas pornográficas ou gastando seu tempo com informações inúteis. Outro detalhe é que a recuperação pede que evitemos frequentar lugares que lembrem o tempo de uso de drogas, como bar, boate, lugares de prostituição, biqueira, certas ruas e até alguns parques municipais. O segredo é não dar chance para o azar e não ficar se testando, achando que já está forte o suficiente para ir visitar velhos amigos do tempo da ativa, somente para se exibir e dizer que está bem. Por isso, o adicto precisa procurar ambientes mais saudáveis, pessoas mais equilibradas, com algum conteúdo para oferecer. Não é mais possível manter as mesmas amizades, nem frequentar os mesmos lugares de antes. Recuperação pede escolhas, e toda escolha tem o seu preço, né? Tudo bem? Vamos então agora para a nossa próxima pergunta? Dona Judite, de Cajamar, pergunta: o que fazer quando o filho, após um período de internação, começa a recair no uso de drogas? Dona Judite, muito obrigado por sua pergunta. O assunto é tão comum que deveríamos falar muitas vezes neste tema. Na realidade, é muito raro o caso de dependente químico que se recupera sem nunca ter tido uma recaída. Como a dependência química é uma doença crônica, as recaídas fazem parte desse processo. Toda vez que surge um problema mais grave, algo que gera sentimentos ou dor, o adicto em recuperação se lembra da droga e algo diz dentro da sua cabeça uma frase terrível: usa que alivia. Se nessas horas não existir uma boa rede de apoio familiar ou de amigos por perto, e se não houver um treinamento anterior para lidar com essas situações, a tendência da maioria dos usuários é dizer dane-se e ir para o uso. Pois há um bloqueio mental que impede que ele se lembre da dor, da desilusão e da depressão que naturalmente virão após ter usado alguma coisa. Sempre dizemos aos pais que a recaída não começa com o uso de drogas, e sim com a queda nos comportamentos.
Quando o filho entra em recuperação e começa a falar de mentira, chega atrasado, dá aquelas desculpas esfarrapadas, a família já deve ficar atenta e chamar o ente querido de lado e dizer claramente: observamos que os seus comportamentos estão ficando inadequados e acreditamos que você está entrando em recaída. Estamos aqui para te ouvir e ajudar. Como você pretende agir a partir deste alerta que estamos lhe dando? Observe que sempre devemos conversar com o adicto fazendo perguntas. Devemos evitar de dizer o que ele deve fazer, mas sim levá-lo a uma reflexão sobre seus atos e propor soluções ou caminhos alternativos. Muitas vezes, quando a família faz isso na hora certa, com as palavras certas, o processo de recaída é interrompido. Os pais precisam aprender a conversar com os seus filhos adictos de modo diferente. Esse tipo de aprendizado pode ser obtido em grupos de autoajuda, que existem em muitas cidades. O modo dos pais falarem podem ajudar ou atrapalhar esse processo. Se mesmo assim o jovem fecha a mente e vai para o uso, ou se a família está desconfiada de que ele voltou a usar drogas, devemos aplicar as regras previstas em nosso contrato de boa convivência familiar. O único jeito de termos certeza se ele usou ou não usou drogas é fazermos algum exame de urina com um kit que é vendido na internet e custa pouco. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida ou estiver precisando de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo e nós teremos o maior prazer de entrar em contato. Lembre-se que estamos aqui para servir e servir com muito amor. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa.